Boa noite, pessoal do Brasil. Boa tarde aqui para Vancouver, para mim e para Rodrigo. Vai ser um prazer a gente estar fazendo esse webinar hoje. Hoje a gente tem convidados especiais, a Aylac, a UCW e a Van Sweet Home. Enquanto a gente espera o pessoal entrando, que eu estou vendo que aqui o pessoal está entrando aos pouquinhos, eu vou passar 2 videozinhos sobre British Columbia, que vai ser, né, nosso foco hoje. E aí, enquanto a gente vê esses vídeos, a gente aguarda o pessoal entrar. Eu já volto. When I pause, listen, I hear it, a calling, a beacon to return to a place and myself. British Columbia. To be amongst the elements, the purest water and air. Fertile abundance. Take you from sea to sky, from rainforest to desert to snow-capped peaks. This is the place where wildlife thrives. All in the court of Her Majesty Mother Nature. She chose this place to erect her monuments, masterpieces forever in the making, constant and changing, a dichotomy that reflects our refined civilization in the raw wilderness. It's the rush of standing on the edge of the world, the deafening quiet of a mystical morning, the exhilaration of British Columbia that reminds you of what it feels like to be alive, to find the wild within. Supernatural British Columbia. Eu tô tentando voltar aqui, gente. Viu? Não tô. Treia, tô te vendo agora. Então, pessoal, boa noite. Deixa eu só voltar aqui na nossa apresentação. Agora foi. Acho que agora vocês estão vendo, né? Tá voltando aqui, rapidinho. Eu ainda vejo, vocês estão vendo a apresentação, que eu ainda vejo a fotinho do... Todo mundo... Agora foi, né? Ai, desculpa. Foi. Foi meio lento, Agora foi. Então, boa noite. Acho que deu aí para o pessoal ir entrando, né? Esse vídeo tão bonito de British Columbia, que é a nossa província de hoje. Eu sou a Thaís, uma das sócias fundadoras da Rai Bonjour,
E o que que é a High Bonjour? É uma agência de intercâmbio. A gente é focado em High Education. Estamos no Canadá desde 2013. Temos aí presença por todo o Canadá, de leste a oeste do Canadá. E nosso foco principal é trazer estudantes que tenham interesse de depois imigrar para o Canadá. E é sobre isso que a gente vai falar hoje para vocês, esse planejamento. A gente já recebeu mais de 4.000 estudantes, a gente trabalha perfil por perfil, e mais no finalzinho eu vou explicar para vocês como é esse passo a passo. A gente tem toda uma parceria por trás para fazer a parte com vocês de tradução, de seguro, de consultoria de visto, a parte de translado, a parte de acomodação. Hoje vocês vão conhecer o Rodrigo da Van Sweet Home. Então, assim, é um pacote completo para você se sentir bem seguro na sua chegada aqui no Canadá. A gente realiza feiras e palestras no Brasil. Hoje eu estou falando com vocês virtualmente, mas normalmente a gente vai para o Brasil fazer palestras. Esse é o último evento que a gente fez no Brasil antes da pandemia, exatamente em março, antes de começar toda essa loucura que a gente está vivendo. Então, fiquem atentos nas nossas redes sociais para vocês acompanharem nossos eventos, e a gente sempre está explicando e alimentando vocês de informações sobre o Canadá, para vocês estarem fazendo aí um planejamento seguro. E para a gente é muito importante a questão do planejamento, porque a gente brinca, mas é verdade, planejamento é tudo. E aí você vai me perguntar, mas tem tanta agência por aí, por que que eu escolheria a High Bonjour? Primeiramente, a gente está localizado de leste a oeste do Canadá. A gente é uma agência brasileira canadense. Eu e minha sócia, a gente fez nosso processo sozinha, e aí a gente sentiu a necessidade de estar abrindo uma agência para ajudar as pessoas a não cometerem os erros que a gente cometeu. E aí a gente teve a preocupação de ter parcerias, então a gente tem mais de 100 instituições parceiras, e todas essas nossas parcerias são parcerias de instituições que a gente conhece, ou eu ou ela, ou um membro da nossa equipe, tá? Então a gente se preocupa em vender o que a gente conhece. Mas até aquela instituição do interior, sim, a gente conhece pessoalmente, tá? Porque a gente acha que isso traz, primeiro, segurança para a gente vender, e segundo, para vocês. Nosso atendimento sempre foi online, porque a gente estava no Canadá e vocês estão aí no Brasil. Então, isso não mudou com a pandemia, então a gente continua fazendo atendimento online. O que que isso ajuda para vocês? Ajuda que vocês vão ficar no conforto da casa de vocês, no melhor horário para vocês durante o dia trabalha, então você pode falar com a gente à noite, tá? E isso é bacana, e como a gente está de leste a oeste do Canadá, a gente trabalha vários fusos horários. Por exemplo, aí são 8 da noite, aqui em Vancouver são 3 da tarde. A gente tem uma consultoria especializada, nosso foco é entender o perfil do aluno e traçar um plano para aquele aluno, tá? Não é receita de bolo, então sempre a gente vai trazer uma solução para você. E a sua solução não vai ser a solução do seu colega, tá? Isso é bem importante, e nossa equipe, é com muito orgulho que eu falo que é uma equipe altamente qualificada. A gente tem total domínio de informação para estar passando para vocês. Esse é nosso time, eu, minha sócia, Zuli, que é responsável pelo mercado latino. A gente abriu mês passado o mercado latino aqui na High Bonjour, então a gente vai começar a atender o público que fala espanhol, tá? A gente tem nossa equipe aí de registros, que é do Renata, temos a Maria Eduarda, que também trabalha, que fica responsável pelo nosso WhatsApp. Se você entrar no WhatsApp da High Bonjour, você vai conversar com ela. Abaixo a gente tem todas as nossas consultoras educacionais, e hoje a gente tem presença da Andrea, que fica aí em São Paulo, e hoje ela veio aqui me ajudar no chat com vocês, tá? Então, rapidamente, eu vou contar minha história. Como eu disse, eu sou a Thaís, uma das fundadoras. Lá em 2013, eu e Camila, minha sócia, a gente abriu a High Bonjour com esse intuito. A gente fez nossos processos de imigração, erramos, gastamos dinheiro a mais, gastamos tempo, e a gente viu que tinha uma necessidade de uma agência especializada em High Education para ajudar os brasileiros a virem para o Canadá. Eu fiz meu processo lá em Montreal, fiz meu processo de trabalhador qualificado para o Quebec. Eu me mudei em 2011 para o Canadá. A gente foi morar, eu e meu marido, em Montreal.
ficamos em 2013, que eu abri a empresa, então esses primeiros 2 anos eu estudei o francês, que eu não tinha domínio, fui procurar um trabalho, trabalhei com várias coisas até conseguir aí ter o meu negócio. Era algo, eu tinha, né, esse sonho de ser empreendedora, né, tinha lá esse sangue na veia para o empreendedorismo e acabou que o Canadá me abriu essa oportunidade. Morei 4 anos com meu marido em Montreal. E em 2015, ele é da área de animação 3D, ele recebeu uma oportunidade e a gente se mudou para Vancouver e estou aqui há 5 anos. Então, em 2015, essa foto aqui eu coloquei porque a gente fez uma road trip cortando o Canadá, conhecendo cidades que a gente ainda não conhecia, cortando aí as províncias, e realmente foi uma experiência maravilhosa. Em 2017, né, a gente já tinha a possibilidade de pedir a cidadania. No meu caso, demorou um pouquinho mais, porque eu peguei mudança de lei. Hoje, vocês que vierem como estudantes internacionais, uma vez residente permanente, vocês vão levar 3 anos em dias e consegue. Eu tive mudança de lei, então a gente tinha que esperar um pouquinho mais. Hoje só são 3 anos em dia, muito tranquilo, você já pega a sua cidadania. Isso é pós virar residente permanente. Aí, em 2017, a gente entrou com o processo no início do ano, no final, a gente jurou a rainha, essa cerimônia aí, e a gente recebe esse papelzinho, que é o nosso certificado de canadense. E no final de 2019, dia 4 de dezembro de 2019, nossa primeira filha nasceu, a Zoe, e hoje aí, daqui menos de um mês, ela já vai fazer 1 ano. Então, ela foi um bebê que viveu só a pandemia até o momento, praticamente, porque com 3 meses que ela tinha, começou essa loucura que a gente está vivendo aí, de lockdown, volta, não volta. Muitas pessoas devem estar perguntando por que o Canadá, né? Por que eu escolhi o Canadá, o Rodrigo escolheu o Canadá, por que o Canadá é um país, né, aí de imigrantes. Primeiramente, uma população de quase 37 milhões. Se você for pensar o tamanho do país, é pouca gente, né? Ele é um país bilíngue, onde tem o inglês e o francês, a predominância do inglês, mas províncias como Quebec, o francês é a primeira língua. A maioria da população vive nessa faixa aqui, né, próxima dos Estados Unidos, e as cidades com mais de 1 milhão de habitantes são apenas 6 cidades: Montreal, Toronto, Vancouver, Calgary, Edmonton e Ottawa. Então, não são muitas cidades que têm mais de 1 milhão de habitantes quando a gente pensa aí no Brasil, né? A gente vê que o Canadá é um país com uma população pequena pela sua imensidão aí, né? Ele é muito grande territorialmente. A gente não pode esquecer que o Canadá, ele é um país onde a população da terceira idade envelhece, então a população envelhece mais rápido que a população ativa. Isso significa o quê? Que tem tem muita gente se aposentando e pouca gente entrando no mercado de trabalho para que E por que isso é importante? Porque para a economia canadense girar da forma que ela precisa girar, eu preciso de um X de mão de obra qualificada para estar ativa, trabalhando no Canadá. Então, eles não conseguem ter esse número de mão de obra só pelos nascimentos da população. Eles precisam de gente de fora. Por isso que o Canadá precisa de gente, entendeu? Então, não para você ter uma ideia, por exemplo, profissões como a da área financeira, nos próximos 15 anos, quase metade desses profissionais vão estar se aposentando. Então, quem que vai ocupar esses cargos? São os imigrantes, tá? E a gente não pode esquecer das vantagens que o Canadá dá para você que é estudante internacional aqui. Então, você vai poder estudar e trabalhar 20 horas por semana, o seu cônjuge vai poder trabalhar full time, nas suas férias você vai poder trabalhar full time, seus filhos a partir de 5 anos de idade em todo o Canadá, exceto Ontário, que a partir de 4 anos pode ir para a escola pública, você não vai pagar nada. E você vai, no final do seu programa, você vai ter direito ao Post-Graduation Work Permit, que é um visto de trabalho aberto pelo tempo que você estudou. Isso o Canadá te dá de benefício se você vem estudar numa instituição de ensino superior, tá, canadense, como a UCW que a gente vai estar conhecendo hoje.
É um país respeitado na sua educação, então vocês vão ter uma educação de qualidade. Ele é reconhecido como um dos países com melhor qualidade de vida. Vancouver é uma cidade que sempre está entre as tops 3 com melhor qualidade de vida, tá? E o custo de vir estudar aqui é muito menor que o custo de você, por exemplo, estudar nos Estados Unidos e você não recebe todos esses benefícios, tá? Como eu falei, esse é o nosso pessoal hoje, nossa participação especial. A gente tem aí o Rodrigo, da Van Sweet Home, que eu queria que ele ligasse a câmera, que ele vai conversar um pouquinho comigo agora. A Andrea, que está no chat com a gente. A Tati, da Ayla, que quem conhece a Ayla aqui no Brasil conhece a Tati. E a Luciana, da UCW, que está aí no Brasil também. Oi, Tati. Olá, boa noite. Boa noite, Boa Tati. noite. Boa noite, Thaís. Tudo bem? Tudo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo. E aí, a Luciana, da UCW, que está em São Paulo, e junto com a Andrea. Hoje, a gente vai falar agora um pouquinho por que Vancouver. E eu acho que todo mundo aqui conhece Vancouver, né? E eu vou fazer algumas perguntinhas. Como, enfim, Tati já veio várias vezes, né? Luciana também. Você já veio também, né? Pela UCW. Já sim. A Luciana também conhece o outro lado, gente. Desculpa a pessoa aqui. Despreparada, não é? Olha, esse meu computador hoje tá que tá. Para vocês saberem, a gente está num feriado hoje, então tá uma loucura aqui. Agora eu consegui ligar aqui, tava com medo da bateria acabar. Então, eu vou começar com o Rodrigo. Rodrigo, você já mora aqui mais de 4 anos, né? 3 anos, 3 anos agora, faço no final de ano. Já estava achando que você estava mais tempo. Me conta uma coisa, por que você escolheu Vancouver para você vir morar aqui enfim, diante de todo esse país para escolher, por que a escolha de Vancouver? Então, é engraçado, quando eu vim para cá, eu vim a passeio em 2017, no meio do ano. Gostei muito da cidade e a escolha de Vancouver, com certeza, o principal fator foi o clima. O clima ser mais ameno. Hoje a gente está em outono aqui no Canadá, né? E aí é primavera no Brasil. E a gente percebe que no outono já é frio, lógico, aqui em Vancouver também, mas em qualquer outra província que você vai, tá tudo sobre neve. Eu fui para Ontário semana passada, a gente tem uma operação em Toronto, passei uma semana em Ontário, estava lockdown já, lá de novo, né? E quando eu estava saindo da província de BC, eu olhava para baixo na janela, eu só via neve. Já, sei lá, uma semana atrás, já tinha neve em Alberta inteira, Saskatchewan e Ontário. Não, Toronto não estava nevando ainda, mas tinha muita neve. A escolha, sim, o principal motivo foi o clima ser mais ameno e também a conexão com a natureza. Aqui você consegue ter praia do Pacífico, consegue ter montanha, consegue ter um pouco de lagos, vários lagos na região. A Thaís mora numa região que tem muitos lagos, vizinho a ela, que é Coquitlam, tem vários lagos belíssimos. E também eu adoro esqui, adoro fazer esporte de neve, e aqui tem 3 grandes montanhas, fica a 15 minutos da nossa casa, né? Se pegar o ônibus, você consegue 15, 20 minutos, você está nas 3 melhores montanhas aqui de BC. Com certeza, o clima ajuda muito para quem morou 4 anos em Montreal. O inverno daqui é o outono do lado leste. Sem dúvida, eu não uso mais, bota de neve não existe mais, eu guardei a minha no storage. E casaco de neve eu não uso aqui, eu só uso casaco de outono, que eu usava em Montreal em outubro. Eu uso aqui o inverno inteiro. Então, sem dúvida, é muito... Eu acostumei, né? Quando eu cheguei aqui, eu já estava acostumado com frio muito grande. Então, eu sentia calor, né? Eu sei que vocês que vão vir do Brasil vão sentir frio. Mas, Tati, me conta a sua experiência, assim, das vezes que você veio. Porque a Ayla que tem em Toronto e em Vancouver. O que você sente diferente? O que você gosta de Vancouver mais que Toronto? O pessoal de Toronto não vai ficar bravo. A gente não pode influenciar, mas não é influenciando. De identidade. Assim, às vezes eu falo, putz, será que é Toronto? Será que é Vancouver? A verdade verdadeira é que Vancouver é a cidadezinha do meu coração, né? E eu acho que é muito pelo que o Rodrigo falou, assim, que é realmente uma cidade. Você olha o centro da cidade, né? As minhas experiências, eu trabalho na Ayla desde 2012, né? Então eu já vou a Vancouver desde 2012, todos os anos, 1, 2 vezes ao ano eu estou aí. Não estou aí esse ano, né? Mas tudo bem, por questões de Covid, mas em breve estaremos de volta.
Mas eu acho que e eu sempre fico muito na City mesmo, muito em downtown ali, né? Pertinho da escola. E o que eu gosto muito é que o centro da cidade, a cidade de uma forma geral, né? Todas as outras regiões, você tem tudo que uma cidade grande tem, então você tem shopping, tem restaurantes. A cidade, a gente parece estar andando assim, foi projetado pelo Walt Disney, assim, que é tudo muito bonitinho, né? Os predinhos, é tudo planejado. Mas aonde você tá, né? Onde você olha ali no horizonte, você vê mar e você vê montanha. Então, você tem, claro, né? É uma cidade menor, para quem está acostumado em São Paulo. O downtown, uma coisa que é muito legal, que você faz praticamente tudo a pé, né? Então, você vai do parque para a praia ali em English Bay, você vai para os barzinhos, para os pontos turísticos, você faz muita coisa a pé. Isso é uma coisa que eu amo. Eu faço muita coisa a pé ali em downtown. E ao mesmo tempo tem cidade, mas você tem essa beleza natural que eu acho que é um super diferencial, super diferencial. Então eu me sinto muito em casa, eu me sinto muito segura. É muito gostosinho, né, andar por aí, né, viver pela cidade de Vancouver. Então, e a questão do clima eu acho que faz uma diferença aí, gente. Vocês não têm ideia que realmente ser a cidade mais quente do país faz diferença no inverno, faz diferença. E eu concordo com você, eu sou uma pessoa super friorenta. Se você acostuma com o jeito, compra um casaco que é adequado para o frio daí, gente, é só alegria mesmo. Um casaco impermeável, né? Tem que ser impermeável, porque aqui não neva, mas impermeável também chove um pouquinho no inverno, né, gente? Mas as botas daqui do Brasil, tem aqueles sprays que você passa na bota, ó, ali, ó, tudo certo. E uma coisa que é muito legal de Vancouver, todo mundo agora que temos Netflix, temos todos esses streamings, todos os seriados, filmes que falam, Chicago, Nova York, mentira. Não, é Vancouver. Assim, por exemplo, sabe onde está o Oli? Gente, do lado da escola. Gente, é questão. Gente, você acha todos os pontos turísticos. Seattle, mentira, Vancouver. Então, isso é muito legal, porque vira e mexe, você esbarra com várias produções de seriados, filmes. Já esbarrei com gente famosinha também na cidade, vira e mexe, você esbarra. Então, é bem legal. Para quem gosta da indústria de cinema, assim, é bem bacana. Não, é verdade. Luciana, e a sua experiência com conhecer Vancouver, como foi? Eu tô identificando aqui com a fala da Tatiana, porque realmente, assim, primeiro, né, eu moro em São Paulo, então eu também vou com uma frequência, já morei no Canadá há um tempo também, mas esse ano tá tudo um pouco diferente, né? Eu vou apresentar um pouquinho mais, muita gente já ouviu falar, né, da UCW que está participando aqui hoje, mas a gente está no campus novo, antes a gente era vizinho, né, da Ayla, que agora a gente está no Beach District, então vai manter os dois campos, mas essa é uma grande diferença, né, apesar de nem todo mundo que está assistindo seja de São Paulo, é a questão de você conseguir fazer muita coisa a pé, porque o centro expandido de São Paulo é a ilha inteira de Vancouver, né, então a região, né, quem é da Paulista, ou então que seja a Praia de Boa Viagem em Recife, ou então o centro do Rio de Janeiro, é o centro, né, de Vancouver mesmo. Então, você tem uma relação mais de proximidade com a cidade que, se você tiver a experiência de ou fazer um PF ou ficar um tempo, né, morando no centro, antes de você optar por, às vezes, um bairro que vai ser mais fácil para você, é muito legal para você entender a lógica da cidade, conhecer a cidade, antes de você, né, começar mesmo os estudos e, enfim, a gente ainda vai falar isso aí de carga horária e tudo mais, mas lembrar que é isso, né? Você vai estudar, mas você também vai entender esse modo de vida que é outra coisa, né? Mesmo a gente falar chove e tudo mais, mas você consegue fazer as coisas a pé, tudo plano, então é uma relação muito legal, assim, de você conhecer uma cidade que é muito segura, né? Acho que a gente também tem que reforçar isso, que você pode andar, né, usar o Maps ali no celular para achar os lugares também sem preocupação nenhuma, que aqui, até quando a gente chega aí, tá um pouco receoso, depois fala, não, já acostumei. A Thaís vem para o Brasil, ela já estranha. Já, hoje eu estranho mesmo. A gente fica tão tranquilo, né? Porque assim, não tem violência e essa coisa do transporte público aqui em Vancouver, ela é muito boa, porque assim, eu venho de Montreal, que era uma cidade que tem um transporte bacana, mas Vancouver, ele chega na grande Vancouver, e aí a minha próxima pergunta vai ser para o Rodrigo sobre a questão de acomodação. E aí o transporte chega, o Skytrain, que é um metrô,
né, em cima da terra, não é embaixo, é só a parte do centrinho que é embaixo, você consegue chegar aqui em Coquitlam. E aí, além disso, você tem o trem que sai daqui, não só aqui em Coquitlam, mas sai de outras regiões da Grande Vancouver, e aí você chega no centro, na principal estação de metrô lá de Vancouver, em 30 minutos. Então, assim, é muito fácil. Se você mora em North Vancouver, você usa o barco. Então, assim, tem muita opção e o ônibus para que você faça esses percursos que o metrô não chega. Mas lembrando, no centro da cidade não precisa nada disso, é só a pé. Eu brinco porque quando a minha sócia Camila veio a primeira vez para Vancouver, falei, Camila, não compra o passe de metrô. Ela, mas como? Porque em Montreal você precisa andar de metrô no centro, que é uma cidade maior. Aí eu falei, não, você não vai. Onde você tá hospedada? Não precisa. Aí ela comprou o primeiro dia. Ela, realmente, Thaís, dá para fazer? Eu falei, dá para fazer. E não tem que ter medo da chuva, porque a chuva, ninguém usa guarda-chuva aqui. Não é isso, gente. Ninguém usa guarda-chuva, não, gente. Botou aqui o capuz, vai que vai. Tem que ter só um casaco à prova d'água e uma bota à prova d'água. Não precisa ser bota de neve. Que tem diferença, gente. Bota de neve é muito ruim. E bota de chuva é muito melhor. Tem diferença para andar assim e conforto, tenho certeza. Agora o pessoal de Toronto vai ficar chateado. Você falou que eles não iam ficar chateados. Tem que falar a realidade. Tem que falar a realidade. Mas são mais leves, né? Então é muito mais. Realmente, chega uma hora que dá uma gangrenadinha. Você tá em Toronto, você tá no inverno, casaco super segura o frio, mas dá uma gangrenadinha no braço às vezes. Você tem que ficar, meu Deus, o peso. Eu tenho a pele muito sensível, dá aquela coceira, porque é muita roupa em cima da roupa. Mas, gente, a gente se acostuma. Nada que a gente não se acostume. Mas o casaco faz diferença mesmo, porque você ficar carregando aquele casaco que não dobra, né? E a bota é muito quente para você ficar num lugar interno, que nem um shopping. Então, a bota de neve é muito quente. O Rodrigo, para quem não sabe, é dono da Van Sweet Home, que é uma empresa de acomodação. Aí, Rodrigo, queria que você explicasse um pouquinho sobre essa questão, como que vocês fazem essa parte de acomodação e sobre o custo de vida em Vancouver, porque um problema que as pessoas têm de escolher Vancouver é o medo do custo de vida, principalmente por causa do aluguel. Rodrigo é o especialista e vai contar pra gente como que vocês não têm que ter medo. O principal é quando a gente começa a converter, realmente a converter real para dólar canadense, que agora está quase 4 agora, está baixando, graças a Deus, chegou semana passada a 4,40 e depois das eleições já caiu a 4 e pouco. É pensar sempre quanto custa o aluguel versus um salário mínimo aqui no Canadá. O salário mínimo aqui no Canadá, em Vancouver, é 14,60 a hora. E, em média, um full-time job vai dar entre 1.900 a 2.200 dólares de receita para um membro da família. Se for um casal, pode ser potencialmente 4.000, 4.400 dólares, sendo os dois full-times. Pensando que você, em Vancouver, nessa foto que a Thaís mostra na apresentação, praticamente mostra toda a Downtown Vancouver. Imagina que Downtown Vancouver tem 3 km por 2 km de largura. É muito pequenininho. Quando o pessoal compara preço de aluguel, sempre compara essa quase uma ilha, uma península que fica entre o Face Creek e o Oceano Pacífico, compara essa realidade com todas as 22 cidades da Grande Vancouver. Quando você compara, parece que Vancouver Downtown pode ser muito caro, mas tem opções dentro de Downtown que pode encontrar por 1.500, 1.600 dólares, imóveis mais antigos e, lógico, imóveis mais novos, modernos, com laundry, vai ser uma média de 1.900 a 2.000 dólares, que é basicamente um salário mínimo. Mas eu comparo, será que na sua cidade, em São Paulo, no Jardim Paulistana, em Moema, você consegue alugar um imóvel novo, super moderno, de um quarto, confortável, com varanda, com um salário mínimo no Brasil, que seria R$1.100, não consegue. Ou mesmo em Recife, na Boa Viagem, alugar um imóvel na Praia de Boa Viagem por R$1.000. Não consegue também. Aqui no Canadá, você consegue, com um salário mínimo,
você morar nos imóveis mais luxuosos que tem em Vancouver. Luxuosos por quê? Tem imóveis que tem piscina, tem imóveis que tem academia e não ultrapassa o imóvel de um quarto $2.000, $2.200. É sempre essa comparação que eu gosto de falar, Thaís. É falar o quanto é o potencial de ganho aqui versus o valor do aluguel. Lógico, quando você converte $2.000, $2.000 para $8.000, realmente fica absurdo de caro o preço do aluguel. Mas imagina que nos primeiros meses, você pode sim, primeiros meses, 2, 3 meses, você consegue se reposicionar aqui no Canadá, mesmo durante a pandemia, mesmo durante a crise. Tem muita empresa contratando. Por exemplo, a Amazon está contratando 3.000 pessoas só em Downtown Vancouver, fora os quase 10.000 pessoas em todas as warehouses no Canadá. Outras empresas farmacêuticas que estão crescendo muito nesse momento de pandemia também estão contratando. Supermercado também está contratando. Meu filho foi empregado no supermercado durante a pandemia e tinha vagas para mais pessoas. É acreditar que o país está muito mais preparado para sair da crise e você conseguir se manter. Aí o custo de vida, quando você se desloca do centro de Vancouver para a grande Vancouver, você pode economizar de 30% até mesmo 50%. Vou gastar $2.000 ou $3.000 em downtown, mas vou gastar $1.500 em Surrey ou em Coquitlam, por exemplo. Isso é possível também. É só, basicamente, 30 a 45 minutos de distância do centro, que é o raio da grande Vancouver. Você consegue excelentes opções. Com certeza. E uma coisa, é bom você falar sobre essa questão da empregabilidade, porque British Columbia é a província com menor taxa de desemprego do Canadá. Isso eu estou falando antes da pandemia, hoje as taxas estão flutuando muito, mas antes da pandemia o Canadá tinha 5% de taxa de desemprego, enquanto aqui em BC estava 4,5%. Então, assim, emprego não falta. Pode ser que no início você venha, então o cônjuge vem com o visto de trabalho, você vem com o part-time, o visto de trabalho part-time. Pode ser que no início, normalmente, quem vem estudar vai pegar um trabalho num supermercado, numa uma farmácia que vende remédio tudo junto, tá? Produto de beleza, comida, vende tudo. É eletrônico, então você vai trabalhar numa loja, praticamente. Exatamente. Você pode trabalhar numa farmácia, você pode trabalhar numa cafeteria, como a Starbucks. E assim, você vai ganhar um salário decente que vai fazer você morar num lugar bom, entendeu? Com tudo. E, enfim, e não vai se sentir sobrecarregado, não vai se sentir cansado porque o transporte funciona, né? Eu acho que uma coisa é ruim isso no Brasil, é o desgaste que você tem até chegar ao trabalho, o desgaste que você tem para ir para estudar. A UCW, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a universidade, ela fica no centro, mas, por exemplo, se você for morar em Surrey ou aqui em Coquitlam, você não vai, os 30 minutinhos que você pega aí, 30, 40 minutos de transporte público, você vai sentado, já vai estudando, vai lendo. Então, assim, não é sacrifício, né? Porque o pessoal fala, ai, nossa, vou ficar 40 minutos da universidade. Não vai ser ruim. E o bom é que seu filho vai estudar na escola do lado da sua casa. Então, para a família vai ser melhor. Sua esposa ou esposo, quem tiver com visto de trabalho, vai provavelmente trabalhar perto de casa, entendeu? Então, na verdade, a sua locomoção até a escola não vai ser um problema. Vai ser a melhor, você vai ver que na hora do planejamento é a melhor solução. Rodrigo, só explica um pouquinho como que a Van Sweet Home trabalha essa questão de buscar o imóvel da pessoa, porque aí ele fez o planejamento com a gente, fechou o visto, tudo certo, ele vai vir, mas ele precisa de um imóvel. É bom ficar no Airbnb, é melhor já ter o seu apartamento prontinho. O que você indica para o pessoal? Eu sempre recomendo, Thaís, quando você vem para o Canadá, você já venha com endereço fixo. Porque, principalmente agora, na pandemia, ou mesmo antes da pandemia, é muito importante você chegar e já ter seu endereço, por vários motivos. O principal motivo, o primeiro, é a economia. Um Airbnb, durante 15 ou 30 dias, pode custar de $1.500 a $3.900. Imagina que em 10 dias pode te levar facilmente $1.500, que seriam R$6.000 para você tentar encontrar uma casa. Fora isso, lembrar que você
como ainda é um newcomer, você é uma pessoa recém-chegado aqui, você não tem histórico, não tem referência, e aqui no Canadá a referência conta muito. Por isso, a gente criou a empresa Van Sweet Home para ajudar a encontrar seu lar, ainda do Brasil. Assim que a Thaís e todo o time da Rai Bonjour der toda a orientação, visto, tudo mais, assim que tiver aprovado o visto, ou mesmo 2 meses antes de aprovar o visto, você pode entrar em contato conosco para a gente apoiar na busca, mapeamento, mostrar as regiões, explicar as diferenças entre as cidades, porque eu sempre falo, Thaís, que é muito importante a cidade e o bairro que você vai morar seja linkada com o perfil do seu estilo de vida, o perfil da família. Eu gosto muito de um local muito cosmopolita, eu vou para Downtown. Eu quero um lugar mais tranquilo, eu vou para Surrey, vou para Coquitlam, vou para New Westminster. Eu quero um lugar rural, eu vou para Langley, ou vou para em cima, lá para cima, New Westminster, ou North Vancouver, ou Squamish, por exemplo. É possível encontrar um lugar com preço acessível dentro do seu orçamento, ainda do Brasil, e chegar do aeroporto direto para sua casa. E as vantagens de você chegar já com endereço fixo tem várias. Abrir a conta bancária já com seu endereço fixo, matricular o seu filho direto, na mesma semana que você chegar, você já pode ir para o School Board, fazer a matrícula do seu filho, tirar os documentos provinciais já com seu endereço também final. Por quê? Se você vier para o Airbnb, além de gastar até 5 vezes mais do que pagar uma consultoria, você vai ter um custo de tempo, que é encontrar o imóvel, ter risco de negativa, ter risco de scam, que são as fraudes, infelizmente, que existem no mercado imobiliário aqui no Canadá, e a gente vai cuidar para que você tenha a maior tranquilidade possível e chega do aeroporto, pega o táxi, pega o transfer e vai direto para sua casa. Nesse momento agora, passa os 14 dias de quarentena. Mesmo durante esses 14 dias, você pode providenciar todos os documentos provinciais online, porque agora muita coisa mudou e várias coisas podem ser feitas online. O C-Number, o BCID, até pedir o MSP, tudo pode ser online, e porque é muita sigla de letra. BCID é a identidade, MSP é o plano de saúde, o C-Number seria o Social Insurance Number, que seria o nosso CPF, para que você comece a vida com mais tranquilidade. A ideia do nosso serviço, do serviço da Thaís, da Rai Bonjour, é te dar maior ferramentas possíveis para se adaptar mais fácil ao Canadá e a nova vida aqui em uma nova cidade, um novo país. Não, eu super recomendo, eu acho que por isso que a gente é parceiro, né, da Van Sweet Home, porque como eu falo, quando eu mudei de Montreal para Vancouver, eu já fiquei estressada com a buscar apartamento. Eu acho que de tudo de todo o meu processo, o que mais me estressou, tanto quando eu fui para Montreal, quando eu mudei de cidade, né, foi realmente a busca do apartamento. E você chegar já no lugarzinho seu, a Van Sweet Home também pode ajudar você a montar o apartamento, enfim. E no plano de quarentena, eles fazem com você o plano de quarentena, e hoje o governo obriga você a ter um plano de quarentena se você entrar com o visto de estudante. Hoje só pode entrar com visto de estudante no Canadá e tem que ter esse plano de quarentena. E você é multado se você não cumprir esse plano de quarentena. Então, é importante, sim, ter um apoio de uma empresa para fazer tudo isso, para você não ficar estressado, né? E reforçar, qualquer pessoa que vem de outro país, mesmo sendo PR, ou qualquer um dos status, ele é obrigado a fazer o plano de quarentena. A gente tem muito agora pessoas que mudam de província, venho de Alberta ou venho de Ontário, vem para cá. Na mudança de província, não precisa do plano de quarentena, mas tem muita gente vindo dos Estados Unidos, por exemplo. Venho da Califórnia, mesmo com a fronteira aberta, sendo estudante, ele tem acesso ao país e a gente providencia a questão da alimentação, montagem dos móveis junto com parceiros, que é a House to Go, decoração da casa e também todo o cuidado para que você informe para a imigração o seu telefone. O ideal é que você chegar no Canadá já com o telefone móvel habilitado. Isso é possível com a Van Sweet Home. Você já chega e tem um chip para te ativar e deixar um número de telefone. E aí a pessoa pergunta, por que tem um chip de telefone canadense? Porque todas as portarias aqui, muitas vezes, elas são direcionadas direto para o telefone móvel. E quando você vai fazer algum delivery, pedido de comida ou pedido de algum remédio, ele vai precisar de um telefone móvel para te apoiar no delivery, né? É isso que é abraçar o imigrante
em todas as questões da casa, da decoração, montagem do móvel e o plano de quarentena nesse momento que estamos passando hoje. É isso mesmo. Excelente. Deixem perguntas para o Rodrigo, tá? Que a gente, no final, ele vai voltar com a gente para tirar as dúvidas de vocês. Obrigada, Rodrigo. Obrigado. Até Beijão. daqui a pouquinho. Agora a gente vai começar, então, a gente vai conversar com a Luciana sobre o estudar para emigrar, né? Que é, sem dúvida, o primeiro passo para você que quer virar residente permanente aqui no Canadá. E, Luciana, deixo a palavra com você. Obrigada, Thaís. Bom, assim, a apresentação, só o que a gente falou até agora, acho que já deu vontade, né, de conhecer mais Vancouver. E tem muito a ver, né? Como eu sempre falo, são etapas para você fazer intercâmbio. Então, uma das etapas é você entender o perfil da instituição que você quer estudar, né? O que você tem vontade de estudar para continuar sua carreira ou começar no Canadá. Então, eu vou falar um pouquinho aqui da UCW, mas é isso, né? Lembrando que é muito importante conversar com a gente, são muitos detalhes quando você vai fazer uma faculdade, né, uma universidade no Canadá. Então, eu fico à disposição também para a gente tirar mais dúvidas, quem tiver interesse, né? Eu não vou me estender muito aqui, mas para vocês entenderem o perfil e, de novo, ver se é do interesse de vocês, né? Então, além de tudo isso que a gente falou sobre a cidade de Vancouver já e essa questão das localizações, né? Cada cidade ao redor ali na região metropolitana tem um perfil. A gente está falando de uma universidade que é bem urbana, né? A gente não tem, por exemplo, uma acomodação da UCW, né? Ela é uma universidade que está no centro, bem na ilha de Vancouver. Então, ela já tem esse perfil focado em negócios e tecnologia. Então, a UCW, todos os programas são com esse foco, business e tecnologia. E quando eu vou apresentar os programas um pouquinho para frente, vocês vão ver que todos os nomes dos programas têm o nome de arts, né? Arts no nome do programa mesmo. Comunicação ou Associate of Arts Degree. O que é isso? Acho que vale sempre deixar muito claro. São os cursos das áreas de artes e humanidades. Então, se você tem interesse em marketing, publicidade, comunicação, turismo e hospitalidade, administração, economia, contabilidade, até ciências sociais, tudo dentro dessas áreas é chamado de artes e humanidades. Então, você vai estudando na UCW, está em contato com professores dessa área, donos de empresa ou professores que já trabalharam muitos anos em alguma multinacional em Vancouver, que está também dentro já dessa área. É uma cidade, né, Thaís, que já tem também muita ligação com ciência, né, com a artes e humanidades. Então, para novos negócios, né, se você tiver interesse em desenvolver e tudo mais. Então, eu vou explicar um pouco mais para ficar mais claro depois para vocês, mas já, né, dá para ter um geral aí do que seria a universidade. E a UCW, ela tem 4 intakes ao ano, então a gente trabalha com os meses de janeiro, abril, julho e outubro. Então, também tem uma opção a mais aí, principalmente agora, né, se você está pensando em, tem muitas opções. Então, quero começar agora em janeiro, eu já estou em outra província, eu estou terminando um curso no Canadá ou nos Estados Unidos, tenho condições de fazer, né, os 14 dias aí de quarentena para começar os estudos no Canadá. Você pode, inclusive, estudar online agora em janeiro, né? Ou, se não, a gente tem outras opções aí para que você não precise esperar tanto tempo, né? Ah, não vou conseguir em janeiro, eu só vou poder em maio, junho. Não, a gente tem tudo trimestral na UCW, então você também vai pagando de acordo, né? A gente está com alguns benefícios aí também que eu vou falar, tá? Mas, bom, já falei um pouquinho dos programas, né, e dos professores. Todos os programas da UCW, deixar bem claro que mesmo sendo uma instituição privada, todos os programas dão direito ao PGWP. Você pode aplicar para continuar os seus estudos,
o que você aprendeu, né, você colocar em prática depois. Então, como é uma instituição dessa área de business, a gente precisa, né, que o aluno, além dos estudos, ele também tenha a prática. Então, que ele trabalhe enquanto ele está estudando. No começo, talvez você não vai, você vai experimentar várias áreas, mas conforme você vai estudando, você vai usando aquelas matérias que você já cursou. Então, normalmente são 3 ou 4 matérias. Em 6 meses, você já fez aí 6, 8 disciplinas, né? Vai começando a ficar mais especializado na sua área, justamente para você... pode deixar aí, tá? Pode deixar nesse? Pode. Pode deixar. Obrigada. Você vai usando aquelas matérias justamente para você colocar no seu currículo. Então, vamos dizer que você já está fazendo um MBA, por exemplo, na UCW, né, um mestrado. Você já fez uma matéria de negociação, por exemplo, ou os fundamentos de business, né, dos negócios, estatística, alguma matéria assim, você já vai colocando isso no seu currículo como um complemento, não precisa esperar o programa acabar para você tentar uma qualificação melhor. Isso se reflete muito nas pesquisas que a gente tem, então a gente, né, também pode depois passar os links para vocês, mas a UCW ela tem uma boa aceitação no mercado, justamente por ter trabalho voluntário, tem muitas atividades ao longo do ano letivo, a gente tem o Student Services que ajuda o aluno também a montar uma carta para colocar junto com o currículo dele, já entender mais também como é o processo seletivo do Canadá, que é mais específico para cada vaga que você vai aplicar, não dá para fazer um currículo só e aplicar, né? Então, a gente vai sempre trabalhando essa questão das aulas e do mercado de trabalho também, tá? Pode passar, por favor. E aí, eu já vou também deixar aqui para o pessoal já saber, eu vou também explicar um pouquinho dos valores, mas a UCW está bem, né, conhecida desde outubro do ano passado, então não é decorrente da pandemia, a gente já tinha essa bolsa. A UCW ela quer aumentar o mix de nacionalidade, ter experiências, né, de alunos que viveram em vários países para refletir mesmo no que é o mercado canadense, que são pessoas de diversas nacionalidades trabalhando juntas. Isso é uma outra diferença daqui do Brasil, que a gente acaba se limitando muito, né? Normalmente, 98% dos nossos colegas de trabalho são brasileiros também. Então, no Canadá é mais entender que a globalização é algo que já está acontecendo. E, nesse caso, todos, né, visando tentam mais um mix de nacionalidade maior, a gente tem a Bolsa das Américas. Então, todo mundo que está assistindo, que é do continente americano, nasceu no Brasil, ou algum país vizinho, vocês vão pagar os valores domésticos até outubro do ano que vem. Então, todos esses programas que eu for falar aqui, eu estou começando agora, vou fazer um associate, uma faculdade ou uma pós, vocês vão pagar o valor doméstico. E aí, dependendo do programa, vai até $40 mil a bolsa. Então, realmente vale muito a pena, porque sempre o estudante internacional paga um valor mais alto do que o doméstico. Então, lembrando, para reforçar, ela é automática, tá? Não é que vocês precisam concorrer, escrever uma carta, alguma coisa. Até outubro do ano que vem, a bolsa está garantida, tá? E aí, eu coloquei aqui, né, a foto do campus novo. Então, essa é a Vancouver House, fica no Beach District. Depois o Rodrigo também já passa umas dicas para vocês. Mas é uma região que tem muito restaurante perto, inclusive nessa Bay Area, né, que vai para Granville Island. Então, você consegue tá numa região bem nova da cidade, né? Excelente essa área que tá o novo campus de vocês. E a Granville Island é um dos lugares mais fofinhos ali do centro de Vancouver, sem dúvida. Excelente. Exatamente. Então, eu coloquei esse mapa que tem as duas localizações, se você puder abaixar um pouquinho, Thaís, porque antes a gente estava em downtown, bem pertinho ali da Ilek, e ficava no London Building, também vocês podem procurar pelo nome, na Pender Street, mas agora a gente está praticamente na mesma avenida,
Então, vai manter os 2 campos, mas com a tendência é que tudo mude depois para esse campus mais novo. Então, tem alguns cafés já, uma farmácia também no próprio prédio da UCW, né, que é esse conjunto que chama Vancouver House. Então, não é uma acomodação, tá? É o prédio mesmo, é o nome de todo esse conjunto, que são vários prédios embaixo e tem essa torre residencial em cima. Vou te dizer, gente, essa torre aí, ele faz assim o prédio. Eu vi E quando construir. você está do outro lado, você já chegou a ir para o outro lado da ilha, que você vê. É lindo, é lindo. Quando começaram a construir, eu falei, gente, como que vai ficar isso daí? Mas realmente ficou muito interessante. Tem várias fotos legais no site também, depois a gente pode mandar para vocês, mas ia inaugurar em julho, aí depois ficou para outubro, então as aulas já estão presenciais. No dia 19 de outubro começaram as aulas na UCW, pode ir passando, começaram as aulas na UCW e é opcional, tá? Se alguém não, por algum motivo, não sentir a vontade de fazer aula presencial, a gente está seguindo todas as recomendações do governo, pode ser online, mas a gente ainda não fez nenhuma filmagem lá dentro, nada, porque as cadeiras estão todas juntas ali, você entra para a sala de aula, pode usar o banheiro e já sai, a gente ainda não consegue usar as áreas em comum. Esse é o London Building, fica em Downtown, então ainda tem esse prédio também, que é um prédio tombado na Pender Street. Tá? Você vai falando aí com relação ao tempo, Thaís, mas vou falar um pouquinho dos programas. Então, assim, acho que vocês já entenderam as áreas, né? Como eu falei. Se você está começando agora, né? Então, por algum motivo você ainda não tem uma faculdade, ou você está no ensino médio, ou iniciou uma faculdade, mas quer ter uma experiência lá no Canadá, o Associate Degree com certeza é a melhor opção para você. Ele não é um formato que tem no Brasil, né? Começou agora como bacharel interdisciplinar, algumas instituições até oferecem, mas eu chamo de ciclo básico, né? Por quê? Ele não é uma graduação ainda, mas ele já é a nível de graduação, ou seja, não é um curso técnico, você já está estudando numa universidade, o governo já entende que é uma universidade, ou seja, o seu cônjuge pode trabalhar full time, você pode trabalhar enquanto está estudando lá. Se você tiver filhos, seus filhos podem também estudar numa escola pública na Colômbia Britânica. Então, você já está num ambiente ali universitário de uma faculdade. Qual que é a diferença? Quando você faz uma das 8 áreas que a gente chama, que são aquelas que eu mencionei, turismo, contabilidade, marketing, administração, etc., você tem matérias muito comuns no primeiro ano. Então, você vai fazer algumas matérias de inglês lá no Canadá, uma matéria de ciências da computação ou matemática, matérias da área de antropologia, sociologia, de administração mesmo, iniciais ali, são áreas muito comuns a todas essas 8 que eu mencionei. E no segundo ano, você já vai começar a especializar, que aí já ficou uma dica minha também. No Canadá é muito importante você ter um foco, não necessariamente, principalmente na UCW, você não precisa sair do Brasil ou de onde você estiver já decidido o que você vai fazer, mas para depois procurar um emprego, você não pode ter feito um curso tão geral assim, que isso, né, dependendo do que você for fazer, é bom já ter uma certa definição. Então, no segundo ano do Associate, pensando nisso, você já começa a fazer matérias mais específicas de uma dessas 8 áreas. Então, eu sempre uso o meu exemplo, porque eu acho que faz muito sentido. Eu sou formada em turismo aqui no Brasil e eu trabalho com marketing. Então, eu poderia ter feito um Associate Degree. Quando eu tinha 17 anos, comecei a fazer a faculdade, eu não precisava decidir meus 4 anos, próximos 4 anos. Teria cursado essas matérias, feito contato com alunos que também já estão estudando no Bachelor, porque você vai ter matérias com o pessoal que está nos cursos de bacharel, com os professores, e aí eu entenderia, olha, né, no meu caso, você quer, na verdade, trabalhar com marketing, mas você não tem problema você gostar da área de turismo, de intercâmbio e de ajudar pessoas a viajarem, mas talvez seja legal aí para sua formação ter algum curso de marketing.
Então, ou não, né? Eu trabalhei em hotel também, gosto, vou fazer hotelaria ou turismo. Então, você no primeiro ano faz as matérias gerais e no segundo você continua. Ah, Luciana, mas para que serve então, né? Se você não é ainda um bacharel. O bacharel em si é mais uma questão do tempo, né? Você precisa ter uma carga horária ali, 40 créditos, para ter considerado um bacharel. Só que aqui você já começa a trabalhar. Então, a vantagem do Associate você vai cursar os 2 primeiros anos da sua faculdade, então você já começa a estudar, ter os 20 créditos para iniciar, e depois você vai ter esses créditos, 60 créditos, desculpa, são 60 créditos, 20 matérias, né? Esses 60 créditos você pode usar para fazer uma outra faculdade em só mais 2 anos. Então, eu gostei muito de um curso na UCW ou em outra província, outra universidade, que você, né, teve afinidade, você vai aproveitar aqueles créditos e ainda aproveitar a bolsa também, então você vai ter esse retorno financeiro. Ou senão, você pode parar por ali, começar a trabalhar e já entrar no mercado de trabalho numa área já mais especializada, um cargo inicial. Então, ele abre muitas portas e ele é um programa extremamente vantajoso financeiramente, porque custava $35 mil, né? Custa, é o valor do programa, mas com a bolsa ele está saindo por 13.920 para os 2 anos. Não temos nada tão barato como esse programa. Sim. Então, e eu queria colocar uma coisa, é muito comum os canadenses fazerem isso, estudar 2 anos, né? Eu quero seguir a área de marketing, começar a trabalhar e depois, se ele sentir a necessidade que falta, ele volta a estudar, entendeu? Isso é muito comum aqui no Canadá, porque no Brasil a gente estuda e depois vai trabalhar. Eles não, eles estudam um pouquinho, trabalha, sente-se isso, junta mais dinheiro, aí volta a estudar de novo, né? Porque tem emprego, né, Thaís? E também, como eu falei, não teve nada de errado eu ter feito uma faculdade de turismo, eu adorei. Mas hoje eu trabalho com marketing, então talvez tenha um tempo ali só para você entender o mercado e também entender o mercado no país que você está. Quem não fez um high school, por exemplo, quer começar a estudar no Canadá, mas não quer se comprometer ainda com uma graduação, né? O que eu vou fazer os 4 anos da minha vida? E ele é um programa mais indicado, né, para quem não tem mesmo uma graduação. Então, até pela faixa etária, né, começa a partir aí de 17 anos até uns 25, 28 anos, né? Apesar de que a gente tem alunos que são um pouco mais velhos, não se formaram, mas realmente é um primeiro contato ali, mas já com os benefícios de você fazer uma faculdade. Então, eu gosto muito desse programa por isso, né? Acho que deveria ter no Brasil. E aí eu vou passar rapidamente no Bachelor, tá? A diferença aqui, já falando dos valores, é o dobro, porque é o dobro do tempo, o dobro do número de créditos também. A gente fala isso de créditos até para o aluno entender na hora, depois de pegar uma equivalência, ou quando quer fazer um MBA, um mestrado, mas nesse sentido lá funciona muito assim. Então, normalmente uma matéria tem 3 créditos, né? Então, depende aí um pouquinho, mas segue essa regra. E a gente tem 2 programas, que é o bacharel em comércio, então já um pouquinho mais voltado para a área de exatas, de contabilidade, comércio exterior, tá? E pode descer? Embaixo a gente tem também o programa de bacharel, e aí vem o nome artes, né? Mas não tem nada a ver com artes plásticas, artes cênicas, é um bacharel em comunicação. Então, se você tem até mesmo publicidade, comunicação, jornalismo, tá? Ele é um bacharel em comunicação empresarial. E aqui a vantagem, né, e por isso que a gente precisa sempre ter uma consultoria para entender o seu perfil, a vantagem aqui é que a gente está falando de 7 anos no Canadá, né? Porque são 4 anos de uma faculdade, vai dar uns 3 anos e meio no final de todo o período, mas você poder ter a opção, se você gostar do Canadá, se você decidir continuar, né, primeiro você vai ter uma graduação, esse é o principal, mas depois, se você quiser, ele é um planejamento já mais a longo prazo. Então, também vale aproveitar a bolsa, porque mesmo com dólar alto,
tá? A gente tá com uma condição especial esse mês, então todo o programa da UCW você teria que pagar $7.900 de entrada. Isso tá no nosso site, fica aberto para todos os alunos verem. A gente está com uma condição especial para brasileiros, que você pode pagar $3.000 e a gente já emite a LOA. Então, aí eu quero já aproveitar antes de falar do MBA, só para reforçar, né, Thaís? Não parem o planejamento de vocês, porque mesmo que vocês queiram ir em outubro do ano que vem, que seria o último intake, por enquanto, com a bolsa, provavelmente vai estender, mas a Raibonjour vai avisando vocês conforme, né? Mesmo que vocês vão em outubro do ano que vem, você pode ir já fazendo o PEFA, aí depois você vai e já aproveita esse benefício de pagar só $3.000. Então, mesmo o dólar estando mais alto, o que antes você teria que pagar $7.900 para garantir sua vaga, agora é $3.000. Então, você já garante, já começa a dar entrada no visto, olhar seu intake, e então, né, reforçando, os próximos seriam janeiro, que está bem próximo, então é mais quem quiser estudar online, já tiver com a documentação, abril, julho e outubro do ano que vem. Então, mesmo que você queira ir daqui a um ano, já está aberta a matrícula, já podem aproveitar esse benefício, tá? E lembrar, Luciana, só lembrar eles que os 3.000 você usa para pagar o seu tuition já. Então, é um depósito do tuition, ou seja, vocês não vão pagar mais o valor total do curso, é já parte do valor do curso. É, bem lembrado, porque para mim já é, então, né, já estou acostumada, às vezes, que bom que você traduz para mim aí, Thaís. Exatamente, gente, isso é porque a UCW não está cobrando taxa de matrícula. Então, vocês vão ter a consultoria da Raibonjour, vocês aplicam, não tem custo para aplicar, mandar a documentação, ver se foi aprovado, se não foi aprovado, se precisa estudar mais o inglês, algo assim. E aí, sendo aprovado, aí eu, né, gostei, que bom, foi aprovado, eu quero continuar, quero estudar na UCW, aí você paga os $3.000 para garantir a vaga, e até o início do seu estudo, né, o primeiro dia de aula, você precisa pagar os $7.900. Mas então, por isso que eu falo, o valor está no site, mas a gente fez essa condição para você dividir um pouco mais, porque se o dólar abaixar, você vai pagar um pouco mais, enfim, vai fazendo esse pagamento dessa forma, mas esse valor abate daqueles 13.000 ou dos 27.000 da graduação ou do MBA. Então, não é que é um mais o outro, tá? E para finalizar, a gente tem um outro programa que eu acho que, assim, eu gosto muito dele. Se você tem uma graduação no Brasil, o pré-requisito para fazer um MBA na UCW, que é um mestrado, é ter uma graduação. E aí, por isso que lá atrás, quando eu falei, olha, eu vou explicar mais para frente o que significa essa área de artes e humanidades, porque não necessariamente se você fez uma graduação de outra área, se você é formado em direito, em engenharia, em farmácia, em psicologia, o que for, tendo uma graduação, você está apto a fazer o MBA. A gente vai olhar suas notas, vai olhar o seu currículo, isso conta muito na UCW, mas o básico ali, o pré-requisito para aplicar, você já tem. E aí o MBA na UCW tem nas áreas de liderança, marketing e finanças. Preciso decidir agora, Lu, já quero fazer esse de liderança. Não, também é só nas matérias finais lá. Então, você aplica para o MBA, mas dá tempo de entender melhor o mercado, o que você quer fazer. Então, às vezes, você é um chefe de cozinha aqui e você quer abrir um negócio lá, quer entender mais sobre finanças, as leis no próprio Canadá, como funciona. Você pode fazer um MBA, por exemplo, pode ser uma opção para você. Ou se você é um advogado, já tem uma graduação, mas não consegue exercer a profissão aí no Canadá, você também pode aplicar para o MBA. Tá? Então, ele é um mestrado, ele tem duração de 1 ano e 9 meses, seriam 2 anos letivos. Isso também a Thaís sabe bem, mesmo não sendo 2 anos certinho, né, Thaís, pode aplicar para o PGWP, porque ele passa de 16 meses. Quando é um mestrado, sempre quando você tem uma qualificação alta no Canadá, o governo te dá de retorno você também poder aplicar para o PGWP, trabalhar e tudo mais. Tá? Então, é isso. Nosso MBA, ele tem esse foco, liderança, marketing e finanças, e ele
é para, acho que qualquer um que tiver aí um interesse nessas áreas e que quer continuar os estudos lá, sem precisar fazer uma nova graduação, tá? Quem tiver dúvidas sobre matérias, tudo mais, também entre em contato, a gente manda o nome das matérias para vocês entenderem. A gente tem lista com o nome dos professores, o que eles fazem, bastante detalhes para vocês entenderem o programa, tá? Essa é a pesquisa que eu falei, né, que a gente tem esse foco também do aluno poder entrar no mercado de trabalho muito rápido. Então, 88% dos nossos alunos conseguiram emprego depois de 3 meses formados. Essa pesquisa foi feita em janeiro desse ano, com alunos que se formaram até julho do ano passado. Então, em 3 meses, e depois de 6 meses vai para 100%, todos os alunos da UCW conseguiram emprego na área, e a média salarial, alguns mais, outros menos, receberam $25 mil de aumento no anual, né, depois de formado aí nesse emprego. Então, considerando que o nosso MBA, a média lá, pode passar, um MBA, a média lá é $45 mil, na UCW tá 42, porque a gente não mexe nas taxas desde 2019, então para 2022 esse valor também deve atualizar, mas a média sempre é uns $45 mil, um mestrado no Canadá, um MBA, né, uma pós-graduação. No caso da UCW, esse valor vai para 28 mil ou 23 mil, dependendo da sua formação aí. Então, é um programa que também, pensando que você vai ter um mestrado, ele está com um valor bem legal, né, $23.400 ou 28 mil, se você não tiver experiência na área de negócios, para os 2 anos, tá? Isso não é por ano, e vale também o pagamento lá dos $3 mil que eu falei. Os preços, quando você põe, né, os valores dividido por 2 anos, fica um valor bem atrativo para 2 anos de estudo, né? Ou até mesmo o bacharelado, que é 3 anos e meio, né? Excelente. Pode baixar aqui também. Aqui a gente coloca o Foundation justamente por isso, que é o que eu falei, essa diferença de valores, né? Então, na UCW, você paga as matérias que você faz. Um termo na UCW, que são 3 meses, custa $4.680, né? De 7 mil vai para esse valor. Então, é o valor que você paga ali, estuda, trabalha 3 meses e paga 4.680. Então, no começo vai abater daquele valor inicial ali que você pagou, mas depois você vai pagando bem parcelado, não é por semestre ou não é anual. Então, de novo, quanto mais tempo você se organizar, mais tranquilo, para você tirar o seu visto e tudo mais. Então, essa é a questão, né? A gente leva em consideração o currículo. Se o aluno tem experiência na área de business, ele não vai precisar fazer um dos termos ali, mas quem avalia isso é o Comitê de Educação da UCW, então vocês mandem também o currículo para a Rai Bonjour, a gente explica um pouquinho melhor como funciona, tá? Mas pode variar esse valor se você fez administração, por exemplo, e já cursou muitas das matérias que você teria no MBA, tá? Excelente. Esse foi o último. Agora a gente vai... deixem as perguntas, dúvidas que vocês têm dos programas, tá? Pode deixar aqui para a gente responder no final, a Luciana responder no final. E agora a gente vai falar com a Tati. Obrigada, Luciana. Você volta no final para a gente tirar as dúvidas, que eu tenho certeza que o pessoal vai ter com esses preços excelentes que a gente tem. Jesus, até eu tô aqui falando, meu Deus, eu vou me inscrever também. O inglês você já tem, então já é mais fácil ainda. Eu acho que eu sou cliente em potencial. Eu acho. E para fazer o MBA, para fazer o Association of Arts, qualquer um dos 4 cursos que a Luciana apresentou precisa do inglês, né, Tati? Gente, aí o milagre ainda não existe, não é mesmo? Um chipzinho, a gente vai vender, estamos desenvolvendo. Você bota aqui, ó, estou falando inglês avançado, né, fluente, mas, sim, sem dúvida, os principais pré-requisitos para você fazer qualquer programa de graduação, pós, MBA, é o bendito inglês, né? E aí que entra nessa história, né?
Queria, Tati, que você apresentasse a Ayla, que tenho certeza que quem conhece inglês no Canadá conhece a Ayla, mas queria que você apresentasse e explicasse um pouquinho do que é o Pathway e desse, né, da Ayla que quis de vocês, do Pathway Online, para o pessoal entender que dá para estudar agora em casa, no seu conforto de casa, trabalhando ainda no Brasil, para economizar ainda mais e já chegar para fazer a universidade, né? Exatamente, acho que até a maior parte do pessoal que está aqui assistindo a gente hoje, eu imagino que tem, de repente, essa intenção de fazer um programa para, eventualmente, construir, né, a sua vida aí em Vancouver, no Canadá. E falando da escola, né, a gente, para quem já pesquisou um pouquinho sobre inglês, já deve ter ouvido falando, a gente é bem grande no Canadá, a gente se especializou no destino, a gente é uma das maiores escolas de inglês do Canadá, a gente está em Toronto e Vancouver. Então, por favor, se alguém falar que eu falei que eu prefiro Vancouver, vou negar. Mas eu prefiro Vancouver. E a gente já está há 25 anos no mercado, a gente realmente tem uma estrutura de escola de rede, mas a gente se especializou no destino, por isso que a gente tem uma capacidade super grande. Hoje nesse momento, né, durante a pandemia, a gente tem um pouco mais de 6 mil alunos de capacidade máxima, mas a gente vai continuar expandindo, já tem projetos para a gente continuar expandindo quando, nesse momento delicado que a gente está vivendo agora. Tá? A nossa perna principal é a escola de inglês. Dentro da escola de inglês a gente oferece uma série de opções de matérias, várias opções de níveis. Isso eu acho que é um ponto muito bacana. A gente oferece desde o... eu não sei quem está aqui, de repente pensa, meu Deus, mas o inglês não está legal. E aí, vai ter programa para mim? Vai ter nível? Sim, a gente trabalha desde o introdução em inglês, que é o The Books on the Table, para quem não sabe absolutamente nada, até o nosso nível 17, que é alinhado ao CP do Cambridge, que é um nível super avançado, né? Níveis avançados de proficiência na língua. A gente oferece várias opções de matérias, que é o mesmo preço. Então, se você quiser vir para a escola fazer um curso de inglês, um preparatório para um IELTS, um TOEFL, ou o próprio Pathway, que é o que a gente vai focar hoje aqui na apresentação, o preço é exatamente o mesmo. O que vai definir, na verdade, é o nível de vocês, né? Então, se vocês caírem entre o nível 1 até o nosso nível 9, obrigatoriamente tem que fazer inglês, né? Precisa ter uma base ali, desenvolver as competências da língua inglesa para depois conseguir fazer uma matéria mais avançada. Do nível pré-avançado para frente, aí tem o leque de opções abre, vocês têm outras opções de matérias que vocês podem escolher. Uma delas é a matéria Pathway, que é um preparatório para quem deseja ingressar numa graduação ou pós-graduação no Canadá. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Pathway e o que na realidade essa história, né, da pandemia é um momento super delicado que a gente está vivendo, óbvio, mas trouxe uma oportunidade principalmente para quem está aqui, está querendo se planejar para fazer uma graduação pós, não tem inglês e precisa se planejar principalmente na questão financeira, os horários, e aí, gente, os seus problemas acabaram que veio, é uma mão na roda para quem tem principalmente esse perfil. Falando do Pathway em si da Ayla, a gente é um dos pioneiros em relação a esse programa de colocação universitária, a gente já opera há mais de 20 anos. Muita gente pergunta, mas o que é ILAC, que é uma escola de inglês tem a ver com graduação e pós, né? Vamos fazer o link agora. A gente já há muitos anos já começou a notar um número muito grande de alunos vindo para o Canadá querendo fazer graduação e pós. A gente sabe que o país é um país que dá bastante oportunidade em relação ao ensino superior, principalmente até por conta do apelo de permissão de trabalho, de possibilidade para aplicar para uma residência permanente posteriormente. Então, a gente já vinha anotando, né, esse grande volume de estudantes vindo para o Canadá para isso, mas o pessoal chegava no Canadá e não tinha um dos principais pré-requisitos, não é o único pré-requisito, mas é um dos principais para você fazer o vestibular num curso de graduação ou pós, que é o bendito certificado de proficiência, que é o IELTS ou o TOEFL. Eu acredito que a maior parte de vocês já estão familiarizados, né? Que é uma prova que você faz, que é internacionalmente reconhecida por universidades, escolas em vários lugares do mundo, e atestam o teu nível de proficiência na língua, como a gente brincou. Infelizmente, não tem tecla SAP, né? Então tem que saber falar inglês para acompanhar o curso, para estudar com um canadense, enfim. Então, pensando nisso, a gente criou essa matéria, que, mais uma vez, gente, faz parte das opções de matérias principais dentro da nossa estrutura curricular. Você compra a carga horária e você escolhe a matéria. Uma das opções é o Pathway, que é esse preparatório para quem quer fazer uma graduação ou pós. Não é um curso de inglês acadêmico. Muita gente acha que vou aprender gramática, escrita. Claro que tem uma basezinha de gramática escrita, mas ele vai muito além disso. Ele vai, na verdade, desenvolver todas as competências acadêmicas que você precisa para acompanhar um curso superior no Canadá. Por exemplo, como que eu faço um texto acadêmico de 1000 palavras aos moldes da ABNT do Canadá?
Para quem nunca viu um textinho acadêmico, gente, bota no Google. Grego, acho que é mais fácil de entender, porque é uma linguagem completamente diferente. É diferente você ter uma boa escrita em inglês, uma coisa é você ter a estrutura acadêmica, uma linguagem diferente. Como que eu faço uma apresentação oral acadêmica? É muito comum você ter que fazer um paper e no próxima aula ter que apresentar, e não é simplesmente falar na frente do pessoal, tem toda uma estrutura metodológica para isso. Então, a gente foca muito nas habilidades que você vai precisar, e às vezes aqui você fala, não, imagina, eu tiro de letra, meu inglês é ótimo, é fluente, mas quando você chega lá, você percebe o quanto é importante você ter essas habilidades. A vantagem desse programa, além de você se preparar, a gente tem mais de 90 parceiros entre colleges e universidades em todo o país, a UCW é um dos nossos parceiros também do Pathway, que reconhecem essa matéria como comprovação de proficiência na língua. Isto é, você vai se preparar para o teu programa e você vai entrar diretamente sem a necessidade do IELTS ou TOEFL, né? Uma coisa até a gente comentou numa outra palestra que a gente fez sobre esse tema, muita gente fala assim, mas é mais fácil fazer o IELTS ou o TOEFL. Primeiro que o IELTS ou o TOEFL, o fato de você se preparar para a prova, não significa que você vai saber fazer uma redação de 1000 palavras. Tem isso também, né? Porque o fato de você ter 6,5, 7 do IELTS não significa que você está apto a fazer um texto acadêmico. O que às vezes acontece também, você vai lá e estuda para a prova loucamente, aí você tira 6,5 no overall, mas tem as competências. Aí numa competência você tirou, sei lá, 6. Acabou para você, né? Você vai ter que fazer um novo teste, pagar a taxa de novo. Lá na escola você vai fazer o programa, você tem que passar nas provas, mas a gente tem uma certa flexibilidade, é muito mais... O processo ele é muito melhor, tanto na questão da formação, mas também no processo até, né, de experiência, no sentido de que a gente tem certas flexibilidades para poder emitir o certificado e, né, finalmente você aplicar para uma graduação ou pós. Então, a gente realmente é um dos pioneiros, a gente já opera isso há muitos anos, e no começo desse ano, por conta da pandemia, a gente... No comecinho ali de novembro, a gente fechou a escola fisicamente, né, e transferiu todos os nossos alunos para a nossa escola virtual, que nasceu oficialmente agora durante a pandemia, que é o I Like Kids, que, na verdade, no momento que a gente lançou a escola, a gente quis oferecer da forma mais fiel a experiência que o estudante tem dentro de sala de aula no Canadá, mas virtualmente, né? Então, hoje quem faz um programa dentro da nossa escola virtual, a estrutura curricular é exatamente a mesma, são os mesmos professores, são os nossos professores canadenses que estão lá. A diferença é que eles devem tomar uns 3 Red Bulls antes de começar a aula, porque é uma energia, é uma alegria que eu falo, olha, tem que ter um dom ali nato ali para manter o pessoal ali, né, acordado. Uma coisa que é muito interessante, a Thaís participou também de algumas aulas testes que a gente fez, que é muito bacana, porque a sensação que muita gente tem, e eu super entendo, porque eu também tinha essa mesma percepção, putz, aula virtual. Primeiro, ou é aula gravada, não é aula gravada, é aula ao vivo, você vai ser designado. A gente tem um departamento de scheduling dentro da escola, que é um departamento que estrutura, bom, a gente tem 17 níveis, quantas turmas a gente vai abrir por nível, mix de nacionalidade, mix de idade, a gente separa na escola virtual, como a gente faz fisicamente, separação por idade, então adolescentes para um lado, adultos para o outro, a gente também segrega os alunos por perfil de idade, então o aluno mais maduro vai estudar com perfis, né, com o aluno com perfil mais ou menos da mesma idade, a gente tem uma preocupação com mix de nacionalidade, então o mesmo trabalho que a gente faz fisicamente na escola, a gente faz virtualmente. E aí muita gente tem essa preocupação, tá, mas não vai ser uma coisa meio... Tá, é ao vivo, legal, então eu vou lá entrar na minha turma todo dia, com o mesmo professor, com pessoas de vários lugares do mundo, não vai ser uma coisa meio passivona, vou ficar ali assistindo. Não, gente, você não dá para dar migué. Acho que, olha, virtualmente é pior ainda do que fisicamente. Fisicamente dá migué, virtualmente não tem como. Porque a câmera ligada, o professor chama o tempo inteiro os alunos, tem atividades em dupla, tem apresentação oral, tem várias atividades que acontecem durante, né, o período de aulas. Passa assim, é muito maluco como é dinâmico, como você nem vê o tempo passar. E parece que você entra realmente numa cápsula do intercâmbio, porque você entra numa sala com várias pessoas de vários lugares do mundo, o professor é canadense, então a mesma imersão que você tem, que claro é diferente quando você vai para o Canadá fazer o programa, mas a mesma imersão que você tem daquele tempo lá, 2, 3 horas que você está estudando, realmente você não vai ter a possibilidade de soltar um português, não tem como, porque são várias pessoas do mundo, o professor é canadense, então é uma experiência muito bacana. Com a vantagem, que eu acho que é muito legal, né? Então, a escola virtual hoje, ela veio para ficar, faz parte do portfólio da ILET, mesmo depois. A escola já reabriu, né? Claro, no novo normal, então com distanciamento social, com, né, máscara, salas bem reduzidas, mas mesmo depois que tudo isso acabar,
o ILA Kids vai vir para, né, para continuar oferecendo para quem está aqui no Brasil, mas eu acho que o que a gente fala que é o pulo do gato, que foi um dos principais, assim, as principais vantagens para quem tem esse perfil, putz, eu preciso melhorar o inglês, eu preciso comprovar minha proficiência para entrar numa graduação, numa pós, num mestrado. Antigamente, antes da pandemia, o aluno que vinha, vou fazer um pathway, eu preciso fazer 3 meses de pathway para poder entrar lá no programa que eu quero fazer. O aluno que vinha para o Canadá, primeiro, no período em que o aluno estuda o pathway, por mais que é um preparatório para a universidade, ele entra na categoria de language, isto é, o aluno, infelizmente, não pode trabalhar. Então, o aluno tinha que se programar, bom, tem que ficar todos esses X meses estudando, me mantendo aqui. Muitas vezes a gente sabe, muitos de vocês aí estão planejando ir com a família, com o cônjuge, com os filhos, né? Ou se separava, ou ia todo mundo, e aí tinha que manter todo mundo ali, né, durante aquele período para efetivamente poder trabalhar no momento que ia para a graduação ou pós. Qual que é o grande pulo do gato? Quem precisa fazer lá 3, 4, 6 meses, não importa, do pathway. Hoje, com a possibilidade da escola virtual, você pode fazer o curso virtualmente daqui do Brasil por um custo muito mais acessível do que você pagaria fisicamente para a escola. Você pode até manter o teu emprego aqui no Brasil e fazer o teu programa, né? Você vai, o teu custo ainda é em reais e não em dólar canadense durante o período, né, do teu curso do Pathway. Tem muito mais flexibilidade de horários que vocês podem se programar para fazer o programa. Quando você vem para o Canadá, a gente tem adulto, é horário de manhã, não tem muita flexibilidade. No horário da escola virtual, a gente tem 5 horários diferentes, então vocês podem escolher de manhã, tarde, tem 2 horários no final do dia, 6 às 7 da noite, e um horário mais para pré-madrugada, começando às 10 da noite, justamente para quem, de repente, tem filho ou trabalha, que é esse horário mais, o pessoal do Corujão que prefere se dar um pouco mais tarde. Então, tem vários horários que vocês podem se organizar para fazer o programa. Então, qual que é a super vantagem? Façam o programa 100% daqui do Brasil, vocês vão economizar muito dinheiro. A Thaís já fez esse cálculo, né, tá? E a gente sabe que dependendo do caso, você economiza assim, não, com a alta do dólar são mais de 20 mil reais tranquilamente. Sem contar a moradia, sem contar as suas despesas aqui no Canadá, só o valor do curso. Exatamente. E aí o certificado que vocês recebem dentro do ILA Kids para o programa do Pathway é exatamente o mesmo certificado que vocês receberiam fazendo o programa fisicamente. E você consegue usar essa documentação para aplicar, né, para o teu programa de graduação ou pós. Então, virou uma super, super, super mão na roda para quem realmente pensa em fazer uma graduação ou pós, mas precisa ter essa preparação antes. E, de verdade, gente, vocês não perdem nada virtualmente. Né? A estrutura curricular é a mesma, é uma experiência muito legal. Para quem ainda está na dúvida, putz, será que eu vou me adaptar ou não? A gente tem todos os meses, né? Uma vez por semana a gente tem as aulas teste, que são as trial lessons. São 40 minutinhos, 1 hora de graça. Falem com o pessoal da Rebon, juro que eles vão poder matricular vocês na aula teste, para vocês sentirem como que é a dinâmica. Eu acho que esse teste é bacana para vocês terem uma noção mais real de como que é a dinâmica da turma virtual. Mas é um super mão na roda. E agora, no mês de novembro, que a gente sabe que o Black Friday já virou, né? A gente já incorporou o Black Friday aqui no Brasil, que virou Black Month, né? Porque não é nem Black Friday. E a gente está oferecendo um super descontão para os alunos que vêm para o ILA Kids. Então, para quem vai fazer o ILA Kids, a gente tem várias opções de carga horária que você pode fazer. O Pathway, especificamente, a gente só opera na carga horária maior, que são 20 lições, são 3 horinhas de aula de segunda a sexta, porque é uma matéria mais densa, então o aluno realmente precisa dar um gás. Para quem ainda vai fazer inglês geral, depois vai transicionar para o Pathway, pode escolher, de repente, cargas horárias mais curtinhas, segunda a quinta, ou só os sábados, também tem mais flexibilidade, e aí o custo é um pouquinho mais barato. E, além disso, a gente está oferecendo semanas grátis. Então, a partir de 6 semanas, a gente está oferecendo semanas free aí para os nossos alunos. Então, aproveitem que nesse momento de Black Friday também dá para aproveitar ainda para baratear o valor, mais ainda o valor da semana do curso virtual. E assim, tem cursos a partir de $100 a semana. Então, assim, é muito, muito bom mesmo, gente. Tati, obrigada. Deixem perguntas para a Tati, que a gente já volta com vocês. Voltarei já. A gente, mais uns 10 minutinhos eu acabo aqui para a gente fechar, tá? Então, aguentem aí. Eu sei que já tá tarde aí no Brasil.
como ela falou, o inglês é necessário, então todo esse planejamento, tudo que vocês precisam, decidir o curso, qual dos cursos são melhores para mim, quem vem estudar, o esposo ou a esposa, tá? Qual localidade é melhor, né, para a gente, enfim, morar, mais ou menos aqui em Vancouver. Quando eu converso com meus alunos, eu já entendo mais, eu já dou algumas dicas. Então, quando vocês forem falar com o Rodrigo, vocês já vão ter essa ideia. Então, todo o planejamento a gente é feito com a Rai Bonjour, tá? A análise de perfil ela é gratuita, a gente não cobra nada. Vocês vão pagar uma taxa administrativa quando vocês fecharem com a gente de $100. Agora, nesse mês de Black Friday, a gente não está cobrando, então vocês podem aproveitar também, tá? Mas o nosso análise de perfil, vocês, como eu falei, o planejamento todo é feito gratuitamente. Vocês só vão pagar a Rai Bonjour essa taxa uma vez decidindo o college que vocês vão fazer. A estruturação desse planejamento vai vir com um cronograma, porque tem tempo para fazer todas as coisas. Então, se você está pensando em vir para o próximo ano, já é hora de começar a se planejar com a gente, tá? Porque tem a questão do inglês também, que a gente precisa saber. Então, assim, não é, hoje eu acordei e quero ir amanhã para o Canadá. Não dá para ser tão rápido assim, a gente precisa de aí no mínimo 6 meses para estar planejando tudo com vocês, e também essa questão de retirada de vistos, vocês vão ter documentação a preparar, então é facilitar a vida de vocês, né? A gente é como um guia que vai facilitando e vai guiando você nesse caminho aí, que é um caminho longo, pode ser estressante, mas não fique estressante porque vocês estão fazendo com a gente todo esse planejamento. Então, a gente já sabe todos os tipos de problema. Então, análise de currículo para vocês mandarem para o MBA. A gente já vai analisar com vocês antes de mandar para o Head Office lá da OCW analisar o perfil. Então, tudo isso é já preparado juntamente com o aluno, tá? O processo de visto ele é feito 6 meses antes do início do curso, tá? Da universidade. Vocês têm uma reunião de pré-embarque com a gente para ver se está tudo organizado, ainda mais agora com a necessidade de um plano de quarentena. E chegando aqui, vocês têm um encontro de boas-vindas com a gente, tá? Hoje esse encontro é virtual, em breve a gente espera fazer presencialmente com vocês. O que vocês precisam apresentar para a comprovação financeira pro visto, tá? Vocês vão ter que apresentar 3 meses em conta, não importa se é um investimento, se é uma poupança, se é na conta do meu marido, na sua conta como estudante. Vocês têm que apresentar um valor mínimo para 1 ano no Canadá, são esses valores que eu coloco aí na esquerda, tá? É de acordo com o tamanho da família, e o valor do curso, o valor que está na sua carta de aceite, tá? Esse é o valor, essa comprovação financeira para o processo de visto. Há possibilidade de você ter um sponsor, que é uma pessoa que te ajuda a comprovar esse valor, tem que ser primeiro grau, tá? Não pode ser uma pessoa, um parente longe. Normalmente é pai, mãe, sogro e sogra, tio ou tia, né? Padrinho, padrinha, madrinha que eles chamam no Brasil, né? É uma pessoa, um avô ou uma avó. Então, vocês também podem ter essa ajuda para a comprovação financeira. No Canadá, não existe entrevista para aprovação do visto, tudo é no formato de papelada, então vocês vão ter que montar um dossiê, por isso que a gente sempre recomenda fazer com um consultor de visto que trabalhe em parceria com a gente, porque eles são especializados nisso, então é necessário aí ter aquele olhar para saber o que o oficial está buscando, tá? Dá para vocês, a gente já falou isso um pouquinho, aí eu queria fechar com isso, dá para me sustentar, então eu vou levar esse dinheiro e aí eu levo o primeiro ano do meu college, mais o dinheiro para me sustentar, mas aí eu quero chegar, já começar a trabalhar. Então, assim, esse cálculo que a gente fez foi um cálculo pensando aí num salário mínimo, tá? E a pessoa já tirando impostos, então aí o cônjuge e o estudante tirando os impostos com salário mínimo, eles vão ganhar aí no mínimo uns $3.000 por mês, tá? Trabalhando cada um no seu tempo adequado. Então, com $3.000 dá para se viver sim no Canadá, de uma forma, na forma como a classe média vive,
tá? E se você for para o seu período de PGWP, né, você finalizando o seu curso com sucesso, você vai pedir o seu visto de trabalho e aí você vai poder trabalhar full time e aí você vai gerar aí uma renda mínima aí de pelo menos $4.000. É muito diferente do Brasil, que você precisa, às vezes, para morar em São Paulo, 10, 20 mil. Aqui, com $3.000, uma pessoa vive numa cidade como Vancouver, né, uma família vive numa cidade com qualidade de vida. Então, dá sim para se sustentar no Canadá, pagar o seu curso, tá? E é realmente usar essa oportunidade, como a universidade tem, de você pagar um curso aí. Quem quer fazer um bacharelado, tá terminando o ensino médio, quer fazer um bacharelado no Canadá, é excelente, porque pagar o valor, né, de $29.000 por 4 anos é algo realmente que, se a gente for pôr na ponta do lápis, uma universidade boa no Brasil é muito cara, né? Então, você consegue aí ter uma possibilidade de um estudo no exterior, trabalhar no exterior, ter um novo idioma e ganhar com tudo isso uma residência permanente no final. Porque, né, que dá para esse caminho, né, de estudo para emigrar é possível. Porque a gente tem mais de 50 processos de imigração no Canadá, para vocês terem uma ideia. E hoje os processos eles são montados para a pessoa. Se você for analisar o processo com um olhar, né, mais crítico, você vai ver que o governo do Canadá, o que ele quer realmente é que a pessoa venha estudar, trabalhar no Canadá, se acostumar com o país e então aplicar para um processo de imigração. Esse é o caminho normal que o governo quer hoje, porque muito antigamente, né, há 10, 15 anos atrás, ele dava residência com muito mais facilidade e as pessoas vinham sem tanto esforço e iam embora porque não se acostumavam com o país. Então, isso, com os anos, eles foram pesquisando e verificando que o ideal realmente é a pessoa, se ela tem interesse de vir para o país, ela fazer um esforço para vir, ela tentar se adequar à sociedade e então o governo dá a residência permanente para ela. E quando você vem estudar, você abre a porta para os processos provinciais, que hoje, eu posso, por exemplo, o Quebec tem o Arrima, que dá para você fazer online e se inscrever. O Express Entry dá para você entrar na piscina. Mas, se você for ver, 1% da população consegue vir por um processo desse diretamente, sem os estudos, tá? Hoje é muito difícil, porque a concorrência é muito grande. E aí, quando você está aqui, você pode aplicar para um processo provincial. E essa é a vantagem. E se você estuda aqui, você ainda pode aplicar para o programa para quem estudou naquela província. Então, a British Columbia, né, a província aqui de Vancouver, ela tem um processo muito estável de residência permanente e ele só quer que você consiga um trabalho. Então, a gente tem o que é para o estudante que se formou numa universidade como a UCW, que é uma universidade reconhecida pelo governo. Você se formando, você começa a trabalhar na sua área e o seu empregador fala: quero te manter no seu trabalho, então tem que ser um NOC 0 ao B dentro do que você estudou. Por exemplo, fiz Associate of Arts, fiz MBA, peguei um cargo em Business, assistente de Business, assistente administrativo já é NOC B, para vocês terem uma ideia. Então, me formei, a empresa quer me manter no trabalho, ela vai fornecer uma série de documentos e você vai aplicar para esse processo de imigração provincial, que é o International Graduate. Se o cônjuge tem já experiência de trabalho na área dele no Brasil, no mínimo 2 anos, e ele consegue um trabalho que tem relação com o que ele fazia no Brasil e a empresa quer manter ele também, ele consegue aplicar para o que a gente chama de skill worker, tá? E tem o básico que a maioria das pessoas faz, que é: me formei, trabalhei 1 ano full time nos NOCs, como eu falei, 0 ao B, tá? E aí, dei esse 1 ano de trabalho full time, eu posso aplicar para o processo federal, que é o Canadian Experience Class. Lembre-se que todos esses processos você vai ser residente permanente em todo o Canadá, não importa se for o de BC ou se for o federal. O intuito é você virar residente permanente e, uma vez você entrando com o processo, toda a família tem direito, porque vem, um pacote, né? Você entra com a residência com todos os seus dependentes juntamente, tá? Então, a mensagem é muito viável
vir para o Canadá, estudar e depois migrar, porque é esse o discurso e o objetivo que o governo hoje canadense procura, tá? Procura pessoas que queiram investir no Canadá inicialmente para se qualificar, para entrar no mercado de trabalho, e aí ele fala, você já está adaptado, então agora sim você pode aplicar para o meu processo de residência permanente e migrar para o Canadá. A gente queria pedir para todo mundo abrir a câmera, né, dos nossos convidados, a Andréia também, a Andréia ficou aí nos bastidores respondendo vocês, ela vai trazer algumas perguntinhas para a gente fechar aqui hoje. Meu último webinar depois de sei lá quantas semanas fazendo webinar. Andréia, tá por aí? Eu estou. Você está me vendo? Está me ouvindo? Ouvindo sim, vendo não, mas... Mas o importante é que as perguntas cheguem aí em vocês. Vamos lá. Posso falar aqui? Já temos algumas perguntas interessantes. A primeira que o pessoal encaminhou foi para o Rodrigo, questionando especificamente sobre o valor de casas ali em duas regiões, em Coquitlam e Burnaby. Ótimo. Então, casa, aqui tem várias... A casa no Brasil é bem diferente daqui, né? Tem casa que é single house, que é a casa chamada full house, que é a casa completa, e tem outras casas que é a townhouse. O mais comum nas regiões de Burnaby e Coquitlam é townhouse e full house, e diferencia muito o valor. A média de valor de uma casa de 2 quartos em Burnaby pode superar 2.200 a 2.500 mil dólares. Uma full house, ela vai ser um pouquinho mais cara. Full house é a casa completa, que ela não está integrada com outra, ou não tem uma casa geminada, né? Porque a townhouse seria uma casa geminada. E em Coquitlam, eu passo a pergunta para a Thaís. Thaís, quanto é a sua casa em Coquitlam? Na verdade, eu moro em apartamento, né? Agora, uma amiga minha eu moro em apartamento, eu não moro em casa, não, eu moro num condo. Agora, eu tenho uma amiga minha que mora em casa, são 3 quartos. A casa é bem grande, é uma single house, né? Porque não tem, né, ninguém grudado nela. Ela paga 2.500 a casa. É uma casa mais antiga, mas assim, tem um espaço bom. Tem um bom espaço. A gente já alugou algumas casas em Coquitlam. Coquitlam é gigante, né? Coquitlam é uma cidade muito grande, varia muito de qual local ela deseja morar, tanto Coquitlam quanto Burnaby, são 2 cidades na Metro Vancouver, mas essa faixa de 2.000 a 2.500 é possível sim encontrar uma casa, e uma full house pode superar 3.200. Se for uma casa mais nova e moderna, pode ser acima de 3.500. Depende muito do ano da casa, do tamanho e do estado de conservação que ela está hoje, né? E também, lógico, localização versus conveniência ao redor. Porque aqui em Coquitlam, o pessoal sabe assim, eu moro no centro de Coquitlam, então assim, eu estou a 800 metros do metrô. Então aqui tem mais apartamento nessa regiãozinha central de Coquitlam, né? Eu, particularmente, prefiro morar em apartamento do que em casa, porque eu não quero ter o trabalho do quintal. Eu sempre recomendo para quem está chegando o apartamento, porque assim, a full house ou a single house, você vai ser responsável por tirar neve nos 7 dias que neva no ano em Vancouver. Vai precisar e as folhas agora, Agora tirar a folha no outono. Todas as folhas. Aqui, enfim, tem jardineiro no prédio, ele faz tudo, a gente não precisa fazer nada, enfim. Depende muito. Se você só tem uma criança, eu acho, no meu caso é um bebê, né? Eu acho que um apartamento vai ser melhor para você. Essa minha amiga, o que ela fez, ela queria ir, porque ela queria para uma casa maior, queria comprar um cachorro, aí não queria pôr o cachorro no apartamento. Aí ela alugou a parte de baixo, ela fez um acordo com o dono da casa, o dono da casa deixou ela alugar o basement para ficar mais barato para eles, né? Então... isso é bem comum. Isso é bem comum. A pessoa alugar full house, a casa completa, aluga, por exemplo, 2.500 ou 3.000 dólares e aluga o basement por 1.000 dólares. Aí seu aluguel cai quase a metade. Isso é um bom negócio. Lógico que tem que encontrar um bom inquilino, porque vai ser seu vizinho eterno, né? Vai estar morando na sua unidade. É outra coisa que eu não quero. Por isso eu prefiro apartamento. Porque eu fico com medo de você pegar uma pessoa que não seja legal. E aí? O que você faz? Tem para todo mundo. Eu fico com medo. Andréia, você?
Perfeito. Então vamos lá. Agora, acredito que a Luciana vai poder responder a gente. A questão que surgiu é a respeito do valor dos cursos, né, da MBA, da UCW, mais especificamente o MBA, né? Então a pessoa pede aqui para falar novamente sobre o valor e também sobre o plano de pagamento, como funciona o pagamento. Tá, então vou tentar ser bem breve. Todos os programas da UCW você paga o valor de $7.900 de entrada, isso vai abater do valor do programa. Então agora você pode pagar $3.000 e os $4.900 restantes você paga até o início das aulas, mas até o primeiro dia de aula, $7.900. Para o MBA, a bolsa é de $14.000, então de 42.000 vai para 28.000 o valor do MBA, tá? O que eu mencionei é só se a pessoa, às vezes, são casos específicos de alguém que fez uma graduação em administração, por exemplo, aqui no Brasil, teve boas notas, ele talvez não vá precisar fazer um dos termos, que seria o termo inicial com matérias mais básicas ali do MBA, então já cai mais um pouco para 23.400 o programa todo, vai para 1 ano e meio. Acho que consegui responder. Sim, perfeito. Mas ainda contigo, questionaram aqui sobre a nota do Duolingo para aceite na UCW. Tá. É 110, tá? Então, para todos os programas é 110 por hora. Por enquanto, a gente vai aceitar até o final do ano, é provável que estenda, mas também lembrando aquilo que a Tati falou, que é entender que não é só a nota, né? Mas para a primeira etapa ali, para você ser aprovado, é 110 a nota para qualquer programa. Perfeito. E todos os programas dão direito ao PGWP? Sim, só entrar no site lá do DLI, do site do governo do Canadá, que tem as instituições credenciadas, você consegue buscar lá Colômbia Britânica, University Canada West, para entender melhor e ver que está no site do governo mesmo. Normalmente, exceto o Quebec, tá, gente? Para vocês entenderem de casa, quando a universidade, ela é reconhecida pelo governo, todos os programas dentro dela dão PGWP. A única exceção disso é o Quebec, por questões, enfim, do Quebec, né? Que aí é muito específico da regra, mas se vocês tiverem dúvida, a gente, escreve para a gente que a gente explica para vocês. A gente sempre fala no Quebec se o programa não dá direito ao PGWP, tá? Perfeito. E falando então dessa questão de PGWP, que muita gente busca por causa da possibilidade futura ali de imigração, vem uma pergunta curiosa. Qual a porcentagem de imigrantes que conseguem a nacionalidade por estudo/trabalho? A última pesquisa do governo, tá, do Canadá, foi que eu acho que 85% dos estudantes que foram das pessoas que tiveram a residência permanente no Canadá eram vindos de estudo. Então, 85% é muita coisa, né? Então, você pensar que de 100, 15% foi de outra forma, né? Isso eu estou falando de plano de imigração econômica, o setor econômico, porque a gente está falando de uma área da imigração canadense, que é a área que a gente chama de econômica, que é aquele trabalhador qualificado, que a gente tem que pensar que existe a reunificação familiar, que é o sponsor, né? Uma pessoa casa com um canadense tem direito a pedir, tem o business, né? Que a pessoa abre um negócio no Canadá, tem direito a pedir. Então, na área econômica, que é o trabalhador qualificado, a última pesquisa que a gente recebeu foi 85%, tá? Aí, você, uma vez residente permanente, você pode pedir ou não a cidadania. Você pode viver a vida inteira como residente permanente no Canadá, tá? Mas você vai renovando essa residência permanente, que na verdade você não renova o seu status. O status residente permanente, ele nunca é extinguido, né? Você sempre vai ser. Mas o que você renova é a carteirinha com a sua fotinho, o tipo um ID que você usa ela para sair e entrar no país. Essa você renova a cada 5 anos. A maioria das pessoas entram com a cidadania, mas a gente aqui está falando do público brasileiro, que é um público que pode ter várias cidadanias. Mas, por exemplo, um japonês, ele não pode ser cidadão canadense e japonês. Ele tem que escolher uma delas. Então, a gente tem nacionalidades que não deixam ter dupla cidadania, quantas cidadanias quiser, que o Brasil deixa, né? Mas não deixa, e aí a pessoa fica residente permanente a vida toda.
tá? Então, a diferença entre um residente permanente e um canadense, eu, por exemplo, eu já sou canadense. A diferença é que hoje eu tenho o passaporte e eu posso votar em eleições provinciais e federal. Mas quando eu não era, eu era só residente permanente, eu tinha uma carteirinha que eu entrava e saía do país, eu não tinha o passaporte e eu não podia votar, tá? Então, vai depender muito da sua cidadania, tá? Mas normalmente brasileiro pede a cidadania canadense. Thaís, só para complementar, eu acho que é importante o pessoal entender que às vezes é isso, não é que é um caminho assim também de, olha, eu fiz isso, eu consegui uma empresa, que legal, eu vou conseguir. Por quê, gente? Muito isso que a gente está tentando, esse time que a Thaís da Raibonjo juntou, para vocês entenderem que eu tenho profissionais, né, que às vezes têm uma boa experiência no Brasil, e aí eles querem, ou então o contrário, não tem muita experiência de trabalho no Brasil, mas tem uma graduação, e às vezes quer fazer um MBA, mas ele não tem experiência de trabalho no Canadá. E aí, além de não ter experiência de trabalho no Canadá, de entender como funciona o mercado de trabalho, como é o dia a dia ali na empresa, às vezes o aluno tem uma nota muito boa, ele foi aprovado na UCW, então universidades têm uma nota de inglês mais alta que college, no geral, mas ele não tem a experiência, por exemplo, de escrever bem, né, numa redação. Então, ele vai ter dificuldade na faculdade. Quando esse aluno se forma, aí ele já tem toda uma bagagem, porque ele já fez um curso, ele já entendeu como funciona até a lógica da cidade, e aí depois ele vai caminhando para um PR, né, para uma residência permanente. Mas é que não é assim tão lógico, porque eu tenho alunos, acreditem, que ficam, né, numa bolha e eles conseguem ali passar na faculdade, mas não necessariamente desenvolver aquela cultura, aquela rapidez e aquele inglês do Canadá. Então, assim, não aproveitem todas as oportunidades mesmo, sabe? Não tenham pressa, porque senão às vezes você vai ficar super qualificado e você não vai ter algumas coisas que são mais básicas ali para você imigrar. E assim, ter um trabalho qualificado, e aí a gente fala NOC 0 ao B, por isso que a gente sempre fica repetindo, NOC 0 ao B é quem tem qualificação, né? Um trabalho que necessita de qualificação. Se não, por exemplo, um trabalho na Starbucks não é um trabalho, todo trabalho é merecido, mas você não precisa estudar para servir café, né? Você é treinado para servir café. Então, quando o governo, todos os processos de imigração, se você for analisar no geral, eles sempre falam, você precisa ter um trabalho, estudar e ter um trabalho qualificado, se inserir economicamente e socialmente na sociedade canadense. Se você for ler a lei de imigração, o governo deixa isso bem claro. Uma das análises do oficial essa pessoa está integrada socialmente e economicamente na sociedade brasileira. Então é isso, na sociedade canadense, é isso que você precisa estar buscando, entendeu? A experiência como um todo. Se você fizer o caminho com planejamento e tranquilo, é natural que a residência permanente chegue. Mas você não pode querer quebrar etapas e querer fazer tudo rapidamente, não de forma bem feita, né? Assim, o inglês... Não é só ter o diploma, né? Não é só ter o diploma, é saber falar o inglês, é realmente aproveitar a universidade, aproveitar os professores, o network do professor, entendeu? Ele é a porta para você entrar no mercado de trabalho. Então, se você é um bom aluno e se destaca, o professor vai olhar para você com outros olhos e vai te ajudar. Isso teve vários alunos nossos que relataram durante esses anos aí, esses 7 anos, e conseguiram boas posições por causa disso. E assim, só para a gente fechar, eu vejo a sociedade canadense muito como uma meritocrata, uma sociedade onde se você faz, se esforça e trabalha assim, focado, você vai ganhar o seu espaço, entendeu? Não é o sobrenome que você tem ou a língua a língua que você fala, né? Sua primeira língua, e sim a sua qualificação e o seu potencial diante aí do seu próprio trabalho, né? André, tem mais alguma coisa ou a gente pode fechar? Porque já são 10. Na verdade, temos mais uma pergunta para a Tati.
A questão que o aluno coloca, ele gostaria que reforçasse o valor que ele vai economizar fazendo, então, o Pathway online, os cursos online, né, comparado a fazer os cursos presencialmente. Então, vou dar mais ou menos, só para vocês terem uma ideia mais ou menos de comparativo de preço, né? Dentro do iLikeKids, a gente tem uma tabela, depende da carga horária que você vai fazer, mas eu vou considerar a carga horária do Pathway, né? Que é a carga horária mais intensiva, que são 20 lições. A gente tem uma tabela de desconto progressivo. Então, quanto mais semanas você compra, o valor da semana vai ficando barato. A gente vai falar mais ou menos aí uma média de 135, 140 dólares a semana de curso, sem contar agora com a promoção de semanas free, que você ganha semanas grátis, então esse valor também vai ficando menor. A média do valor por semana que você pagaria, isso eu estou falando só do curso, a gente está falando do teu custo lá no Canadá para se manter, acomodação, alimentação e etc. Em média, por semana, no curso fixo, é uma média de 240 dólares a semana. Então, só no valor da semana do curso, você já economiza pra caramba, sem contar a vantagem de você poder fazê-lo aqui no Brasil, mantendo muitas vezes o seu emprego aqui, mantendo o teu custo fixo em reais, e indo para o Canadá diretamente para o teu curso superior, podendo trabalhar desde o primeiro dia. É quase o dobro, né, Tati? O preço. É quase o dobro. É quase o dobro. Do curso você está economizando assim pela metade mesmo o valor. E é o mesmo curso. Você não é que a estrutura curricular é diferente. Não, a estrutura curricular é exatamente a mesma, são os mesmos professores, você vai ter a mesma experiência internacional, a diferença é que a forma como a gente entrega é diferente. Não é a experiência da vivência do intercâmbio fisicamente, mas é através da plataforma virtual. Ao vivo, né? Lembrando que é ao vivo. Bem, são essas as principais perguntas que nós recebemos aqui, Thaís. Obrigada, Andréia. Muito obrigado. Obrigada, Tati, Luciana, Rodrigo, Andréia, por me ajudar. Foi um prazer, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu sei que é muita coisa para, enfim, em 2 horas entender. O processo é um processo, um planejamento longo, mas a gente tem um time muito bacana, todos esses parceiros maravilhosos. Então, tenho certeza que vocês vão ser bem atendidos e acolhidos por todo mundo. A gente vai entrar em contato com vocês para ver se vocês querem uma consultoria. Se vocês tiverem interesse, podem também entrar no nosso site, que ali tem Comece Seu Planejamento, ali já tem uma listinha de perguntas que a gente quer saber de você. E é isso. Boa noite, obrigada, gente. E bom fim de semana, não. Eu tô achando que é final de semana, porque é feriado hoje aqui. Hoje é sexta-feira, mas hoje ainda é quarta. Hoje é quarta, amanhã volta. Hoje é feriado aqui em BC. Tá bom. Obrigada, boa noite. Obrigada a todos. Boa noite. Muito obrigado. Oi, Thaís, tudo bem? Passando só para agradecer, que foi ótimo poder participar, entendi aí como funciona toda a dinâmica, consegui, acredito que responder o pessoal prontamente, e só não entendo o que ocorreu com minha câmera, porque assim, eu consegui até me ver, né, mas, enfim, não sei o que aconteceu. Mil desculpas aí por essa falha técnica, vamos dizer assim.
Mas show de bola. Eu observei que durante o webinar, as pessoas participantes, no geral, eram pessoas que estavam realmente interessadas na questão das instituições, creio eu, que estavam envolvidas ali. Então, foi bem bacana.